O dom de operação de maravilhas, no original, os dois termos que designam este dom estão no plural. Operações de maravilhas. São operações de milagres extraordinários, surpreendentes, pasmos, algo assim que nos deixa, meu Deus, né? Prodígios espantosos pelo poder de Deus, para despertar e converter incrédulos, céticos, oponentes e até mesmo crentes duvidosos. Eu falei domingo passado e quero tornar a dizer, irmãos, quando Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, não quero que sejais ignorantes, ou seja, não ignorem o fato de que o Espírito Santo de Deus age desta forma. Então ele vai trazendo isso para a igreja. Então haverá um momento que o dom de operação de maravilhas vai acontecer. Nós temos que ter muito cuidado para não dar crédito para outras coisas. Nós temos que dar esse crédito para o Senhor. Porque é Ele que merece toda a honra e toda a glória. Então, olha só, em Atos do capítulo 8, no versículo 6, está escrito assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. O que ele falava? Muito provavelmente, Filipe falava que Jesus cura. Muito provavelmente, Filipe falava que Jesus liberta. Muito provavelmente, ele falava que Jesus Cristo, ele foi, mas um dia ele vai voltar. Era a mensagem da igreja. Então eles ouviam isso. Mas também por quê? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. No entanto, no versículo 13, do mesmo Atos capítulo 8, diz assim: e creu até o próprio Simão, o incrédulo, creu. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Você já viu alguém atônito? Estupefato. Meu Deus do céu. Quem que... Né? Aquela situação, cada lance era um baque no coração de Simão. Eu não acredito, se eu não estivesse vendo, eu não acredito. Eu não acreditaria se alguém me contasse. Era essa a sensação que Simão tinha em relação ao que Deus fazia através da ação do Espírito Santo, através de Filipe. E é esse tipo de sensação que muitas vezes nós teremos ao ver a operação de maravilhas. Só que não era restrito a Filipe. O próprio Paulo, que veio se converter depois, em capítulo 19 de Atos, versículo 11, está escrito: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Extraordinárias. O que é o extraordinário? Fora da ordem. Vamos imaginar o seguinte, irmãos. Nós temos uma liturgia do culto, certo, pastor? Nós temos uma liturgia do culto. Começa-se com uma oração, se canta um louvor. Estou aqui descrevendo uma liturgia. Depois tem alguém que lê a palavra. Depois se faz a oração pelos enfermos e por aqueles que vão contribuir com a obra do Senhor. Depois se canta um louvor. E aí depois se faz mais alguma parte da direção. Depois se canta mais um louvor e aí passa para a mensagem. Hipoteticamente isso é uma liturgia. Isso é ordinário. Isso está numa ordem de fatores e coisas que vão acontecer. A ação do Espírito Santo pode se manifestar e interromper a liturgia? Pode, em algum momento pode. Isso será extraordinário. Mas isso não traz confusão ao culto, tanto que Paulo vai falar em 1 Coríntios 14 e chama a atenção deles: olha, cuide com a organização do culto de vocês. Ele chama atenção também para isso. Mas isso não quer dizer que de repente em algum momento algo específico, talvez na vida do dirigente, talvez na vida de quem está cantando,
Talvez alguém está no momento, de repente, tomado pelo Espírito Santo e é urgente que a mensagem seja entregue, que a cura seja realizada, que a maravilha aconteça, e o Espírito Santo vai colocar isso exatamente no local certo, na hora certa, dirigindo todas as coisas. É extraordinário, fora da ordem. O ministério terreno de Jesus também foi marcado por operações de maravilhas. E um dos que mais chama a atenção é o que está descrito em Mateus, no capítulo 8, do versículo 23 ao 27, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Imagine, um barco coberto pelas ondas. Então as ondas vêm e cobrem o barco. Ele, porém, estava, o que fazia Jesus? Dormia. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que nós estamos perecendo. Perecemos, Senhor. E ele disse-lhes: Por que temeis? Homens de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Isso é normal acontecer? Isso é a ordem comum das coisas? Não, é algo extraordinário. E é tão extraordinário que diz assim no versículo 27, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles nunca tinham visto alguém levantar a mão e dizer: Te acalma, mar, aquieta-te, vento. Eles nunca tinham visto isso. Talvez até tinham visto alguém maluco mandar alguma coisa acontecer e nada tinha acontecido. Mas era diferente, alguém levanta-se no meio, depois de estar tirando uma soneca, de repente levanta, estende a mão e tudo para. Eu não sei qual a turbulência que a tua vida passa, irmão. Eu não sei. Mas a maravilha sobrenatural e extraordinária de Deus quer agir na tua vida, fazendo com que tudo se acalme. Acalma o coração.